Beleza, gente? Espero que estejam todos bem aí, todos se cuidando, tá bom? Pessoal, vamos para nossa aula dessa semana. Vocês devem ter percebido aí já que eu posto uma aula semana sim, semana não, porque aí a aula ela acaba coincidindo com as ementas do ensino fundamental. Beleza, gente? Porque a galera do ensino fundamental faz as ementas da escola, eles fazem dia sim, semana sim, semana, e eu acabo seguindo esse mesmo ritmo aqui com vocês, beleza, gente? Bom, gente, outra coisa importante, essa aula eu sempre coloco no YouTube, mas eu também coloco lá no CMSP e no Google Classroom, que você pode assistir sem gastar sua internet. Tem pessoal que não está conseguindo entrar, mas tem que tentar mais, tem um caminho lá para entrar, beleza, gente? Eu não consigo mostrar para vocês porque eu precisaria ter acesso como aluno. O meu acesso é como professor e é diferente. Mas teve gente que tentou e conseguiu. Então eu acredito que se tentar, se ficar fuçando lá, uma hora vai conseguir entrar. Aí eu mando no grupo o código da turma de vocês e você tenta entrar lá no Classroom. Você entra no CMSP, entra no Classroom, tem o sinalzinho de mais lá, você clica no sinalzinho de mais, e aí você digita o código da turma, você entra na turma, consegue assistir as aulas sem gastar sua internet. Tem muita gente que não está conseguindo, bastante gente que conseguiu, beleza, gente? Então é, eu acredito que dá para fazer sim, tá bom? Eu liguei na escola, eu falou que na escola tá tudo certo, então tentar fuçar lá o negócio até conseguir, beleza, gente? Bom, vamos para nossa aula dessa semana. Para essa semana nós temos a última aula sobre problemas ambientais, e aí nós vamos falar de um problema ambiental muito importante que está na crista da ONU, muito, que é a questão da Amazônia, e eu quero que vocês entendam algumas questões importantes sobre a Amazônia. Beleza, gente? Vamos lá para nossa aula dessa semana, então? Bom, alguns eu, eu eu gosto que, principalmente nos alunos de ensino médio, que eles sempre procurem ter uma mente mais crítica, uma mente mais aberta para as coisas, tá bom? Gente, não tô mais lidando com crianças pequenininhas, é uma galera que já tem uma capacidade um pouco maior, que são vocês. Então eu acho que a gente tem sempre que procurar ter uma mente mais aberta e entender melhor as coisas. Tá bom, gente? Então, vamos entender bastante sobre a Amazônia, presta atenção na aula. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas não dá para ser muito breve, porque senão acaba perdendo sentido algumas coisas que eu vou falando aqui. Mas espero que vocês tenham paciência. Pega o caderno aí, anotem, vou com várias anotações aí, e só que a gente só tem a ganhar, beleza, gente? Então paciência e vamos lá. Ó, primeiro conceito aqui que eu quero que o meu aluno tenha em mente é que fala-se muito por aí, uma frase muito falada, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Inclusive eu coloquei aqui uma imagenzinha mostrando duas árvores no formato de um pulmão, tá bom, gente? O que acontece, ó? Essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo é uma notícia. É uma besteira isso aí, beleza, galera? A Amazônia é só a gente usar a lógica. A Amazônia não é pulmão coisa nenhuma. Vamos usar a lógica, ó. O que um pulmão faz? Um pulmão ele retira oxigênio e libera gás carbônico. E a gente entende que a Amazônia faz exatamente o contrário, né? Que ela libera oxigênio e retira gás carbônico. Então não faz sentido nenhum falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então cuidado com essas falas, com essas frases equivocadas, tá? Às vezes você vai fazer uma redação vai comentar sobre o assunto, você fala assim, é o pulmão do mundo, é importante porque é o pulmão do mundo. A Amazônia é importante, mas ela não é pulmão do mundo. O pulmão faz o contrário do que a Amazônia faz. Beleza, gente? Então é uma questão bem lógica essa. Então cuidado com essa fala que a Amazônia é pulmão do mundo. Ela não é. Ela é importantíssima e a gente vai ver aqui as importâncias que a Amazônia tem. Então vamos lá, sem demorar muito aqui, galera. Primeiro aqui, pra gente entender a questão da Amazônia, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um mapa. Eu trouxe um mapa mundi aqui, e aí nesse mapa mundi eu coloquei alguns dos desertos mais importantes do planeta. Então observem aqui o deserto de Sonora,
que fica aqui entre a América do Norte e a América Central aqui, entre o México aqui, tá bom? Deserto de Sonora. O deserto do Saara, que é o mais famoso, né? Um dos maiores desertos do mundo, que fica lá no norte da África. O deserto de Outback, que fica na Austrália. O deserto do Kalahari, da África. E o deserto do Atacama, que fica lá no Chile. Beleza, gente? Então, observem esses três desertos aqui, ó. Observem que esses três desertos, eles estão na mesma latitude. Beleza, gente? Eles estão na mesma região do planeta, esses três dos grandes desertos do planeta aqui. E aí, se você observar aqui, ó, se você olhar mais ou menos nessa região aqui, o que é essa região? Exatamente onde nós estamos agora, o estado de São Paulo. Beleza, gente? Então, basicamente, toda essa região aqui do Brasil deveria ser um deserto também. Beleza, gente? Aqui tá no meio do deserto, seco, sem água. Por que que isso não acontece aqui no Brasil? Por que que nós não estamos aqui exatamente agora no Sudeste em um deserto? Graças à Amazônia. Beleza, gente? A Amazônia, ela manda uma grande quantidade de umidade e que favorece essa região não tenha se transformado em um deserto, tá bom? Mas aí você pode falar, mas professor, por que aqui no Chile é deserto e no Brasil não, e é a mesma região? Por que não? Porque se você for observar essa região toda aqui, o que nós temos aqui? A Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes, ela é uma barreira muito importante, ela impede que a umidade da Amazônia vá para lá, ultrapasse para o outro lado. Então a umidade ela bate na Cordilheira dos Andes e volta aqui pro nosso país. Beleza, gente? Então, é por isso que aqui tem um deserto e o restante aqui não é deserto, graças à umidade que vem da Amazônia. Mas a gente pode entender melhor aqui, ó. Eu coloquei aqui o mapa mundi, o mapa do Brasil, quer dizer, um mapa da América, tá bom? E aqui o mapa da América, ele mostra o jeitinho que acontece com essa questão da água. A umidade vem do oceano, da região do Equador, uma grande quantidade de água aqui para a Amazônia, tá bom? E aí na Amazônia ocorrem as chuvas, né? Aí a floresta amazônica, ela devolve uma grande quantidade de vapor de água para a atmosfera na forma de evapotranspiração. Então é muito importante que vocês anotem esse nome aí, galera. Evapotranspiração é um processo realizado pelas árvores quando elas retiram a umidade do solo e jogam essa umidade para a atmosfera. Tá? Evapotranspiração. E como é uma floresta gigantesca, a evapotranspiração é muito grande também. E aí todo esse vapor d'água, o que ele vai fazer? Ele, pelas correntes de ar, ela vai ser transportada para toda a região centro-oeste e sudeste aqui do Brasil, e sul também, tá bom? Então, toda a umidade, a água que nós recebemos, essa corrente de água aqui é o que a gente chama de rio voador. Então a Amazônia, ela produz um gigantesco rio voador. Esse rio voador é transportado aqui para a região centro-oeste, para a região sudeste, para a região sul, trazendo toda a umidade lá da Amazônia, graças à evapotranspiração. Tá bom, gente? Então, olha a importância da Amazônia aí. Ela, toda a água que você consome, que você toma banho, que você bebe, que você faz seus alimentos, é graças à Amazônica. Então, olha aí uma das grandes importâncias. E aí, a gente tem percebido que aqui em São Paulo nós estamos tendo épocas cada vez mais secas, né? Que nem agora, já fazem muitos dias que não chove, por exemplo, né? E isso está diretamente ligado com a questão do desmatamento na floresta amazônica. Tem também uma questão do aquecimento do Oceano Pacífico, tá bom? Questão do aquecimento global, tá bom? Mas também está diretamente ligado com o regime de chuvas que vem causado pelo desmatamento. Mas vamos entender isso mais adiante, tá bom? Seguindo aqui, ó, mais uma importância da Amazônia. Segundo o IF-USP, que é um Instituto de Física da USP, se você entrar lá no site da USP, você vai ver todas essas informações que eu estou passando aqui. Segundo, galera, o IF-USP, a Amazônia retira 800 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Lembra que nós vimos lá na aula de aquecimento global, o gás
estufa, é um dos principais gases que causa aquecimento do planeta. Tá bom, gente? A floresta amazônica sozinha, ela consegue retirar 800 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, tá bom? E aí, o Instituto ainda diz que isso equivale a 10% das emissões de gás carbônico pelos seres humanos em um ano, do planeta. Então, 10% das emissões do planeta em um ano é muita coisa. Olha a imensa importância da floresta amazônica. Então, a gente pode dizer que a floresta amazônica ela é um ar-condicionado do planeta. Ela retira uma grande quantidade de gás carbônico do ar e isso ajuda a não intensificar o aquecimento global. Então, mantendo o planeta mais frio, tá bom? Então, para o planeta, a floresta amazônica também é importantíssima. Tudo bem, gente? Tão importante que foi criado aqui uma coisa chamada Fundo Amazônia, tá bom, gente? Existe um Fundo Amazônia, que esse fundo é feito por alguns dos países mais ricos do mundo e anualmente eles doam grande quantidade de dinheiro para que ocorram ações de preservação da floresta amazônica, dada a importância dessa floresta para o mundo, tá bom? E aí, ó, aqui chegou já a 1 bilhão de dólares. Não é de reais, hein? É dólares. Se você contar aqui reais, então você multiplica isso aqui por 5. Beleza, gente? Então, uma grande quantidade, principalmente a Noruega, que é o país que o nosso querido presidente brigou com eles, né? E a Alemanha, que é outro país que o nosso presidente brigou com eles também, tá bom? A gente vai ver já por quê dessas brigas aí, tá bom? Mas o Fundo Amazônia, ele é um fundo que envia grande quantidade de recursos lá para projetos de preservação na Amazônia. É importante para o estado do Amazonas e até outros estados ali ao redor da floresta amazônica. É muito importante para populações que vivem nas regiões, para as comunidades da região. Então é um dinheiro que vai para muito bem usado, é muito importante, que vai para a preservação da floresta. Tá bom, gente? E é uma grande quantidade de dinheiro. Mas, né, seguindo aqui, o que nós temos? Ó, aonde entra o grande problema que nós estamos vivendo agora com a floresta amazônica, que está o mundo inteiro, muita gente reclamando, e existem celebridades pelo mundo inteiro fazendo posts e reclamando, e xingando, e brigando da devastação da Amazônia. Mas vamos entender um pouquinho o início de tudo isso. Beleza, gente? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Em junho de... Acho que vocês não estão vendo aí, mas ó, é junho de 2019, o INPE, acho que conseguem ver aqui, ó, o INPE, que é o Instituto de Pesquisa Nacional, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. O INPE, ele equivale à NASA brasileira. É um instituto respeitado mundialmente. Alguns cientistas mais importantes do Brasil trabalham no INPE, tá bom? Inclusive alguns dos cientistas mais importantes do mundo trabalham no INPE. Então o INPE, ele tem um trabalho de monitoramento da Amazônia, da floresta amazônica, tá bom? Ele usa um sistema bem complexo de satélites, são mais de 10 satélites que fazem o monitoramento da Amazônia em 3 níveis. É um sistema bastante complexo, tá? E as informações que o INPE divulga são informações que são muito confiáveis e respeitadas no mundo todo. Mas aí o que aconteceu? Em junho de 2019, o INPE divulgou esse resultado aqui. Olha o crescimento do desmatamento aqui de 396 mil hectares aqui em julho de 2018 para 2.234 hectares de florestas desmatada no período de exatamente um ano, tá bom? Em apenas um ano, um crescimento exponencial aí de desmatamento da floresta amazônica. E aí começa toda a brigaiada, todo o alarde, né? Inclusive, o presidente disse que o presidente do INPE traiu o país quando divulgou essas informações. Olha só que engraçado. Lembra que a gente já falou sobre isso? A ideia é questionar o fato,
né? Não, é incrível isso. O INPE apenas está baseado em fatos científicos. E outra coisa, que foi falado que o INPE não deveria ter divulgado, o presidente do INPE foi até demitido, né? Mas olha aqui, ó, o INPE divulga os números todo ano. Todo ano o INPE sempre divulgou os números. Aí exatamente agora que nós estamos com essas pessoas extremistas aí, foi considerado traição, mudou o presidente do INPE, mudou o diretor, mudou um monte de gente do INPE só porque foi feita uma coisa que sempre foi feita, né? Mas beleza, a gente tem, vamos entender as causas desse enorme, dessa crescente escalada de desmatamento aqui na Amazônia. Olha só, galera. A gente precisa entender então o que tem acontecido com o cenário político ideológico. Lembra que a gente já falou na outra aula sobre o cenário político ideológico do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, a gente passa por um cenário político ideológico bem complexo, mas eles vão falar, professor, é aula de biologia ou é aula de política? Gente, o momento que a gente tem é um posicionamento político. E a biologia, ela serve para dar parâmetros e para que a gente possa entender e ter algumas ações políticas, tá bom? Porque a sociedade se constitui através da política. Eu não estou falando da política partidária, que é aquela horrível. Estou falando de política enquanto sociedade, tá bom, gente? Então, a gente precisa de informação científica para que a gente tenha decisões políticas adequadas. Mas beleza, vamos lá. Nós temos aí um grupo político ideológico aí que eles defendem algumas. Esse grupo político ideológico, eles são a favor do desmatamento. Eles são a favor do desmatamento e contra o aquecimento, as ideias do aquecimento global. Lembra que a gente já falou isso na outra aula. E essa galera, eles têm argumentos. E aí nós vamos ver quais argumentos eles usam e vamos entender melhor esses argumentos, tá bom? Aí eu fiz uma listinha aqui com alguns argumentos que eles usam. Não todos, mas alguns, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. O primeiro argumento: a Amazônia deve ser explorada como um recurso extremamente valioso, capaz de diminuir a miséria, tá bom? Outro argumento: países ricos enriqueceram consumindo todos os recursos naturais de suas florestas, tá bom? Então eles falam, ó, os países ricos da Europa, por exemplo, Noruega, a Alemanha, eles devastaram suas florestas, eles usaram os recursos naturais e hoje eles são ricos, por que a gente também não pode? Outro argumento deles: tornar a agricultura, pecuária, garimpo as grandes alavancas capazes de enriquecer o Brasil. Outro argumento deles, né? O desmatamento é para favorecer a agricultura, o desmatamento para favorecer a pecuária e o garimpo, porque aí tem grandes fontes de riquezas que vai tornar o nosso país mais rico e diminuir a miséria. Tá bom? Outro argumento deles. Outro argumento que eu escuto muito esses extremistas, né? Os países ricos querem impedir que o Brasil se torne uma potência. Um argumento que eles usam, tá? Sempre sendo vítima e tem um vilão, é incrível, é isso? Mas tudo bem. Eles também querem eles argumentam que os países que estão criticando a política ambiental do Brasil, esses países, na verdade, eles estão com interesse na Amazônia, eles querem roubar a Amazônia do Brasil para eles explorar e a gente ficar aqui chupando dedo sem a Amazônia. São alguns dos argumentos que essa galera usa. Vamos analisar esses argumentos, mas aí nós vamos fazer o seguinte: diferentemente deles, nós vamos analisar esses argumentos usando fatos e usando ciência. Beleza, gente? Então vamos fazer análise de cada um desses argumentos para a gente ver a que ponto a gente chega. Vamos lá. Esses argumentos, então, nós podemos considerar como falácias, porque nós vamos desconstruí-los usando fatos. Lembra que a gente já viu na outra aula? Contra fatos não há argumentos. 2 mais 2 é 4, isso é um fato. Odeiam que falam isso, mas é verdade. Beleza, vamos lá. O primeiro argumento lá que a gente viu: a Amazônia deve ser explorada como um recurso extremamente valioso, capaz de diminuir a miséria do país. Esse argumento está certo. Realmente, a floresta amazônica ela deve ser explorada e deve ser retirado riquezas da floresta amazônica. Vejam bem, galera. A biologia,
A biologia entende que as florestas, que os biomas, eles não são coisas intocáveis que tem que ficar lá preservados num pedestal como coisas divinas que a gente não pode nem chegar perto, só pode olhar e admirar. Não é nada disso, tá bom? A biologia não vê dessa forma. A biologia entende que nós precisamos explorar os recursos do planeta, porque todo ser vivo explora recursos do planeta e nós não somos diferentes. Então nós temos sim que explorar essa amazônica. Porém, de uma forma científica, de uma forma inteligente. Beleza, gente? Mas esse argumento aqui, em termos, ele tá certo. A gente precisa realmente explorar. Não é para edificar a Amazônia como uma coisa idílica, como uma coisa inalcançável e intocável. Nada disso. A gente tem que ir lá e a gente tem que... nós precisamos explorar sim, mas tem a maneira correta de se fazer isso e a gente vai ver aqui usando dados científicos. Outro argumento aqui: países ricos enriqueceram consumindo todos os recursos de suas florestas. Os países ricos, eles devastaram suas florestas, é verdade, principalmente os países da Europa, Noruega, Alemanha, Inglaterra, eles devastaram suas florestas. Hoje eles têm áreas de reflorestamento, mas as florestas deles foram destruídas. Pode ter favorecido eles enriquecerem? Pode, com certeza, mas com certeza não é o único fator. Se você for analisar essas sociedades, eles investiram pesadamente em educação e investiram pesadamente em ciência. Galera, o que torna um país rico hoje é tecnologia, é ciência, investimento em formação, educação e cultura. É o que torna um país rico. A exploração pela exploração, nós vamos ver aqui que tá bom? Então, cuidado, a gente está falando de Alemanha, um país extremamente rico, um país extremamente tecnológico. Japão, um país extremamente tecnológico, evoluído, esses países investem pesado em educação. Cuidado, gente, achar que é por causa disso e isso. A gente tem que ter uma mente mais abrangente, tá bom, gente? Porque nós somos estudantes. Mas aí, o que acontece com esses países? Hoje possuem recursos naturais limitados. Esses países ricos são ricos, beleza, mas naturais extremamente limitados, se tornaram dependentes dos recursos de outros países. Então a grande maioria das coisas eles têm que comprar de fora, tá bom? E isso faz com que o custo de vida nesse país seja alto. Se você for na Inglaterra, se você for na Alemanha, o custo de vida é alto. Eles ganham bem, mas ao mesmo tempo o custo de vida deles é bem alto. Tá bom? E se você tem um custo de vida alto, um custo de vida mais caro, obviamente você tem que trabalhar cada vez mais para manter. Então, até que ponto isso é uma coisa boa? A pessoa se matar de trabalhar? Cuidado, hein, gente? Trabalhar é bom, mas demais não. Certo, gente? A gente tem que viver também. A gente precisa de diversão, precisa de cultura, precisa de lazer, né? E nesses países, eles têm jornadas de trabalho maiores que a nossa. Eles possuem 2, 3 empregos para que se sustente essa que eles possuem. Então, às vezes, se torna uma bola de neve que nem sempre é tão interessante, tá bom? Deterioração da saúde mental. Gente, existem vários estudos científicos mostrando que quando a pessoa vive em contato com a natureza, ela tem uma melhor qualidade de saúde mental. Quer ver um exemplo simples? Eu gosto bastante de fazer atividades na natureza, né? Não só por ser biólogo, mas porque sempre gostei de atividades ao ar livre, atividades na natureza. Não estou lembrado até hoje, eu já fui em vários lugares fazer atividades ao ar livre. Eu não estou lembrado de nenhuma vez ter chegado num lugar de uma bela paisagem, um lugar bonito, e ter visto pessoas estressadas, pessoas irritadas, pessoas desesperadas, pessoas em crise. Isso é bem óbvio. Você vai pra praia, numa praia bem bonita, você vai numa cachoeira. Eu nunca vi uma pessoa estressada numa cachoeira. Eu vejo a pessoa curtindo. Ou seja, o contato com a natureza, ela ajuda a elevar nosso estado de saúde mental. Beleza, gente? E esses países não têm mais esse contato com a natureza porque a deles foram perdidas. Então eles pagam com
a saúde mental. Então, nesses países, o consumo de remédios antidepressivos é altíssimo, doenças decorrentes de doenças mentais é altíssimo. Então, realmente, a gente precisa avaliar melhor essa questão de ser rico, de ter muito dinheiro ou não. Beleza, gente? Outro grande problema aqui, ó. Eles condenaram as futuras gerações a viverem em um ambiente tóxico, poluído. Gente, a natureza ela é um grande filtro. Tá? O meio ambiente natural ele filtra impurezas, poluição. E como eles não têm mais essa possibilidade, eles condenaram as gerações futuras deles a estar sempre num ambiente tóxico. Eles podem melhorar da maneira que for, nunca vai ser 100%. Inclusive, se alguém lembrar aí, se alguém conseguir se lembrar aí das Olimpíadas de Tóquio, das Olimpíadas na China, é, lá, porque a China é um país bem fechado, não mostra muito nada deles pro mundo tal, mas nas Olimpíadas eles foram obrigados a mostrar. Na China o ambiente é constantemente, o céu é constantemente nublado, constantemente poluído, nunca tem um céu azul, porque é um dos países que mais polui no planeta, tá bom? As futuras gerações terão contato com a natureza. Então eles condenaram essas futuras gerações a não saber o que é a natureza. Beleza, gente? Então eles pagam um preço alto pelo fato de se tornaram ricos, mas deterioraram o ambiente natural deles e hoje existe um preço alto a se pagar. E uma outra coisa também, né? Que nem o nosso presidente, ele brigou com os países, principalmente a Noruega e a Alemanha também, dizendo que eles não têm nada, a oferecer, que eles destruíram lá e por que estão preocupados aqui. Gente, é uma questão bem óbvia, né? Esses países são países mais velhos que o nosso, tá bom? São países, nós podemos dizer que é como se fossem nossos avós. E aí, eu tenho certeza, se você tem seus avós aí, eu tenho certeza que seus avós já falou pra você, já falou, provavelmente a gente vai falar. Fala assim, ó, eu já fiz isso aí e deu merda. Não faz não, porque eu já fiz e deu merda. Ou seja, é uma orientação, é um ensinamento, não é? E por que a gente não pode aprender? Falar, só criticar e falar, que vocês já destruíram, agora vocês estão de olho aqui e tal. Cuida de vocês. Gente, a experiência, eles são países mais antigos, mais velhos que o nosso, então eles estão passando uma experiência. Então quando o seu conselho, você sabe que aquilo ali é verdade porque ele já passou por aquilo ali. E aí, se você segue o conselho, você se livra de algumas cagadas, né? Mas a gente costuma não ouvir os mais velhos, né? Mas beleza. Aqui um outro exemplo muito, assim, claríssimo, que acaba por vez com esse argumento deles, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui o Brasil, o mapa do Brasil em 2014. Essa faixa verde aqui, que região é essa aqui, pessoal? Me fala aí, vocês lembram? Quem foi meu aluno lá no sexto ano lembra que região é essa aqui, que bioma é esse aqui? Lembra que nós estudamos biomas lá? Quem foi meu aluno no sexto ano, que bioma é esse aqui? Isso, muito bom, parabéns, vocês acertaram. Aqui é a Mata Atlântica, beleza? Então olha como era a Mata Atlântica aqui lá em 1500, beleza? E olha como está a Mata Atlântica hoje. Tá vendo essas manchinhas? É a Mata Atlântica. Ela foi completamente devastada e destruída, tá bom? A Mata Atlântica, ela foi a floresta com a maior biodiversidade do planeta, tá bom? Hoje não é mais porque foi completamente destruída. Agora, olha só que engraçado, a gente devastou completamente a Mata Atlântica e continuamos pobres. Aliás, mais pobre do que nunca, né? Então, esse argumento de que usa os recursos e fica rico caiu por terra, certo, gente? Então, olha como é importante a gente usar fatos e argumentos científicos para desconstruir falácias, certo, gente? Bom, continuando, o próximo argumento aqui desses caras aí tornar a agricultura, a pecuária e o garimpo as grandes alavancas capazes de enriquecer o Brasil. Será?
Será? Vamos analisar se tem alguma validade. Vamos começar com a agricultura. Agricultura, galera. Primeira coisa, os caras derrubam a floresta pra fazer agricultura lá. É a pior idiotice, é a pior burrice que tem, é derrubar a floresta para fazer plantação. Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de estudo sabe que em florestas tropicais o solo é pobre. Certo, gente? Em floresta tropical o solo é pobre. Tem uma questão das florestas consumirem os nutrientes do solo, a grande quantidade de chuva, né? Então, solo de floresta é solo pobre. Então você derruba a floresta, você usa aquele solo 5, 6 anos, depois aquele solo não serve mais para nada. E aí abandona e derruba outro pedaço de floresta. Tá bom, gente? Então, fazer agricultura na floresta amazônica é idiotice. Tá bom? E qualquer pessoa que tenha o mínimo de estudo sabe disso. E olha que os grandes agricultores, eles têm pessoas que estudaram, mas mesmo assim eles seguem fazer isso, né? E aí outro dado aqui, ó, 40% do desmatamento ocorre para plantio de soja. Opa, pera aí, 40% do desmatamento é para plantar soja? Mas pera aí, galera, alguém aí come soja? Vocês comem soja? Vocês conhecem alguém que come soja? A soja faz parte do cardápio brasileiro? É óbvio que não, né? A soja serve para quê? Serve para fazer ração para gado. Então é para o boi comer. Benta a floresta para fazer ração para boi. Lembra da aula lá de aquecimento global que eu falei que a pecuária, a criação de bois, é uma das coisas que mais arrebenta o meio ambiente? Olha aí um dos motivos. Você destrói uma floresta para plantar soja para dar para o boi comer. Certo? Mas falar, professor, a gente precisa de carne para comer, né? Carne, que a gente não comer carne, o que a gente vai comer e tal. Bom, primeiro que a grande maioria dessa soja aqui, que é plantada em área de desmatamento, vai para onde? Vai para a China. A grande parte vai para a China. E vocês sabiam que a maior parte da nossa carne a gente compra do Uruguai, tá? A maior parte da nossa carne a gente compra do Uruguai. A que a gente produz aqui, a gente vende tudo. Então, olha como é que a China é malandra. A China sabe que plantar soja detona o meio ambiente. Então, o que a China faz? A China tem a criação de gado deles lá, mas eles não plantam soja. Então, eles não a destruição fica para nós aqui. E aí nós vamos ver mais para frente que a destruição do ambiente gera miséria. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Agora, olha só que coisa, né? Transformar a agricultura em uma alavanca para enriquecer. A pessoa precisa plantar comida, né? A gente precisa comer. Olha só aqui, eu tenho uma informação do Mundo UOL, é um site respeitável, um site que tem compromisso com coisa séria, tá? E olha aqui, ó, que eles publicaram. Que aproximadamente é um estudo, isso é um estudo do IBGE, tá bom, gente? Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país são de agricultura familiar. 84% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultura familiar. Que é isso, professor? É aquela família, sabe, que tem um sítio não muito grande, e aí eles plantam e vivem do sustento daquele sítio. 84%. Ou seja, gente, sabe quando você vai na feira e você compra legumes, verduras, frutas? 90% vem de agricultura familiar, de pequenos agricultores, tá? E os pequenos agricultores, inclusive, tem um dado que eles ficam malucos, né? Ficam doidos. Sabiam que uma grande parte dos alimentos que você compram vem dos assentamentos sem terra, do MST? Sabiam? Uma grande parte dos alimentos que você consome aí na sua casa vem dos assentamentos. É só você pesquisar aí, tá bom? Mas isso aqui é muito importante para nós. A agricultura familiar é a comida que a gente consome vem da agricultura familiar. Então aquelas grãos que você vê na televisão, você vê passando na televisão, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. São formas de manipular as pessoas.
Gente, o agro é uma bosta. O agro destrói o meio ambiente. O agro arrebenta o meio ambiente, galera. O agro acaba com a biodiversidade, tá bom? E aquelas grandes produções que você vê na televisão, aquelas grandes plantações, é tudo para ir para o exterior, é tudo para ir embora. Então a gente fica com o dano ambiental e eles ficam lá com a riqueza, tá bom? E aí um pequeno grupo de fazendeiros milionários que ficam com todo o lucro. E professor, mas isso aí gera empregos, tal? Não gera empregos. Se você pegar essas grandes plantações, elas são a produção ela é mecanizada. Você tem lá uma máquina que faz lá a colheita, as colheitadeiras, e às vezes às vezes não, a grande maioria, as colheitadeiras, elas são é, teleguiadas por drones. O cara tá numa central a quilômetros de distância, então não emprega mão de obra. O agro no Brasil não emprega mão de obra, não dá emprego para as pessoas, arrebenta o meio ambiente e ainda é vendido como uma das coisas mais importantes. É óbvio, né? Porque eles financiam, né? Eles financiam essas ideias. Então, você, aluno, eu quero que você tenha uma mente crítica, que você entenda essas situações. Então, existe uma manipulação muito grande na cabeça das pessoas achando que o agro é pop, que o agro é técnico. Conversa furada. O agro arrebenta nosso país, tá bom? O que nós deveríamos investir é aqui, ó, na agricultura familiar, que é o que nos sustenta. E essa agricultura familiar, eles preservam o ambiente, eles preservam o entorno da plantação deles, porque eles sabem que se eles desmatarem ao redor da propriedade deles, eles terão problemas com pragas. A agricultura familiar, eles usam muito menos agrotóxicos, tá bom? Porque é caro, então eles têm todo um cuidado, tá bom, gente? E eles acabam não tendo um lucro muito grande, porque eles acabam competindo com os grandes agricultores, e sempre vai sair perdendo. O grande ganha do mais fraco, né, gente? Mas a comida que você come vem da agricultura familiar. Era essa que nós deveríamos favorecer. Galera, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Rapidão, deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza? Tá tudo beleza. Bom, vamos continuar. Bom, então é isso, gente. E aí, olha só. Esse estudo revela uma concentração fundiária em uma distribuição desigual de terra no Brasil. Se realizarmos uma média do tamanho das propriedades familiares e não familiares, teríamos respectivamente 18,3 entre 18,3 e 309 hectares, ou seja, é um abismo muito grande entre minifúndios e latifúndios. O minifúndio, a agricultura familiar, latifúndio, aquelas plantações gigantescas. Tá bom, gente? Então, a agricultura familiar, que é o que deveria ser investido, deveria ser valorizado, tá bom? Ali emprega as pessoas, tá bom? Ali que as pessoas tiram seu sustento. Muita gente pode trabalhar nessa área, dá emprego para muita gente. Os grandes latifúndios, eles geram emprego. Eles arrebentam o meio ambiente e a gente fica só com os custos. Professor, mas a gente exporta e aí com a exportação a gente recebe dinheiro e a gente fica mais rico. A gente não. Esses caras, os grandes latifundiários aí, o dinheiro fica entre eles. Tá bom, gente? Mas seguindo aqui, ó. Vamos para a pecuária. A pecuária, que a maior causa de desmatamento da Amazônia é para a pecuária, que é arrancar a floresta para fazer pasto para o gado, tá bom? É o maior índice de desmatamento da Amazônia. E depois a agricultura, tá bom? E a pecuária é outra bosta, tá bom? Você derruba a floresta, você arranca a floresta, aí você faz um pasto, né, para criar gado. Aí olha as consequências disso, ó.
Isso você encontra em qualquer site aí que vocês pesquisarem sobre produção agropecuária, você vai ver essas informações, ó, que inclusive tem na apostila de vocês. A produção de 1 quilo de carne, ó, apenas 1 quilinho de carne, para produzir 1 quilinho de carne, é necessário 15.455 litros de água. 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. Ah, professor, mas o boi bebe tudo isso? Não, é toda a cadeia. Então, o boi nasceu, o boi cresceu, o que ele vai comer, o transporte, juntando tudo, a produção de comida para o boi e tal, juntando tudo isso, dá um cálculo aproximado de 15 mil litros para 1 quilinho de carne. Então a gente arrebenta com a água, que é um recurso escasso, para comer carne. E outra, para 1 quilo de carne é preciso 6,5 quilos de ração. Aí de onde vem a ração? Lá da soja. Então você arrebenta o ambiente para produzir soja, para produzir 6 quilos de ração para 1 quilinho de carne. Tá bom? Outra coisa, para você produzir 1 quilo de carne, você precisa de uma área de 330 metros quadrados de pasto. Então você precisa de 330 metros quadrados para 1 quilo. Aí se você pegar um boi que pesa 600 quilos, 700 quilos, quanto que não precisa? Né, gente? Então, o agropecuária é o setor, criação de gado, é o setor que destrói o nosso planeta. Beleza, gente? Criação de gado. Ah, professor, mas a gente precisa comer carne e tal. Será que a gente tem realmente essa necessidade tão grande de comer carne? Ah, professor, mas eu gosto de comer carne. Eu não estou falando para você parar de comer carne. Mas se a gente diminuísse o nosso consumo de carne, o desmatamento da Amazônia seria menor. Então, indiretamente, eu e vocês... Eu não, porque eu parei de comer carne. É sério. Mas indiretamente, gente, nós somos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Eu e você somos responsáveis, sim. Por quê? Porque a gente consome carne demais. Existe até alguns movimentos, por exemplo, o movimento da segunda sem carne e tal. Se a gente consumisse menos carne, a gente destruiria menos o meio ambiente, a gente teria menos problemas ambientais. Tá bom? E isso é um fato. Beleza, galera? Inclusive, eu vou colocar essa pergunta fazer. Tudo bem, gente? Então olha aí a destruição do ambiente para produzir 1 quilinho de carne. Não disse para você parar de comer carne. O ideal seria, né, se todo mundo parasse de comer carne, mas não podendo parar, comer menos, né? Ou procurar outras fontes. Existem diversas fontes, mas aí é uma tema para outra aula, tá? Vamos seguir aqui. Outra coisa que é muito defendida pelo governo, o garimpo. O garimpo gera riquezas imensas, o garimpo gera uma grande quantidade de dinheiro. Sim, gera, o garimpo gera bastante dinheiro. O ouro é caríssimo. Aliás, eu não entendo o ouro, acho que eu já falei isso, né? Eu realmente não entendo o ouro. Não existe nenhuma necessidade essencial que precise de ouro. É apenas uma questão de estética, o ouro, né? Sei lá, mas... uma estimativa do Ministério Público Federal, para você extrair 1 quilo de ouro, você causa um desastre ambiental de 1,7 milhões de reais. Então, para 1 quilinho de ouro, você arrebenta com 1,7 milhões. Então, e quem que está ganhando esse dinheiro do garimpo aqui? Já já a gente vai ver que a grande maioria dos garimpos do Brasil é garimpo ilegal. Porque existem mineradoras, tá, que são legalizadas, que estão dentro das normas. Essas mineradoras, elas têm responsabilidades ambientais, elas têm que fazer reflorestamento, elas têm que fazer um monte de coisa. O garimpo ilegal, ele não precisa de nada, ele é ilegal. Então ele vai lá, ele arrebenta com tudo, ele destrói, ele espanca tudo, mata tudo lá, aí ele ganha o dinheirinho dele, não pagou imposto nenhum, porque é ilegal, não gerou riqueza nenhuma, gerou riqueza só para ele, entendeu, gente? Então, o garimpo, ele é uma das maiores atrocidades hoje na Amazônia, é o garimpo, né? E o garimpo em terceiro ainda, porque primeiro é a pecuária, segundo a agricultura e terceiro é o garimpo.
é o que estão devastando a nossa Amazônia, tá bom? E aí, ó, para cada quilo de ouro extraído, são lançados 1,3 kg de mercúrio na natureza. Então os garimpeiros, eles usam mercúrio, tá bom? O mercúrio é uma neurotoxina. Ela se acumula no corpo dos seres vivos, das plantas e dos animais, causando a morte, tá bom? Então o mercúrio e outra, o mercúrio fica no ambiente, então aquele lugar que o cara foi lá, desmatou, arrancou a mata, encheu de mercúrio ali, as plantas não vão mais crescer ali, porque o garimpo, o mercúrio, ele é germicida. Então existem micro-organismos que vivem no solo que favorecem o crescimento das plantas, mas esses micro-organismos vão morrer e consequentemente as plantas também. Então o mercúrio é uma neurotoxina terrível que é usada no garimpo ilegal. E aqui, ó, em 2018, o desmatamento por garimpo aumentou 23%. Só no ano de 2018, o desmatamento da Amazônia por garimpo aumentou 23%. E aí eu convido vocês a relembrarem o que aconteceu em 2018 no Brasil, qual é a grande mudança que nós temos no Brasil em 2018, só vocês pensarem aí, galera. Aí é que um dado da Folha, não sou eu, não inventei aqui, ó, o site está aqui, a Folha. A Amazônia brasileira abriga 453 garimpos ilegais, tá bom? O garimpo ilegal quer dizer que o cara não está pagando imposto nenhum. Como que isso vai gerar riqueza pro Brasil se o cara não paga imposto, né? E ainda causa um dano ambiental gigantesco. Gente, para aí a aula e anote. Anote aí. Destruição do meio ambiente gera miséria. A destruição do meio ambiente gera miséria. E a gente vai ver isso aqui, tá bom? Primeiro, o garimpo, que não paga imposto, então não gera riqueza para o país, só para quem está garimpando. Para você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa que ela investe em garimpo. Então ela tá aqui, ela tem uma empresa aqui em São Paulo, mas ela investe no garimpo ilegal lá na Amazônia. E pra você ter uma ideia, os caras estão destruindo o ambiente lá, eles nem estão lá, eles não estão sofrendo com a destruição do meio ambiente, estão aqui de boa, tá bom? Beleza. Aqui é a questão que eu falei, ó. Com a destruição dos ecossistemas, as pessoas que vivem neles perdem sua capacidade de sustento, de se sustentar, que as obriga a migrar para centros urbanos à procura de subempregos, se amontoando em lugares com condições precárias e aumentando a oferta de mão de obra barata. Gente, olha como uma coisa está ligada na outra. Você tem lá um ecossistema. Ali você tem diversas pessoas que vivem daquele ecossistema. Você tem pequenos agricultores, tem coletores de frutas da floresta, você tem várias pessoas que vivem daquilo ali. Aí vem e desmata. Uma grande empresa, na grande maioria, pessoas com muito dinheiro, vai lá e desmata aquela região. Aquelas pessoas daquela região, elas ficam sem alimento. Então elas são obrigadas a migrarem para outros lugares. Se você pegar aí, Morato é um exemplo claro disso. Se você perguntar para seus avós aí, principalmente seus avós, seus pais também é possível que sim, mas seus avós, eles vieram de regiões em que o ambiente foi destruído, principalmente do norte e do nordeste. E aí eles vieram para um lugar onde eles conseguiram morar, uma região extremamente pobre, é onde você consegue ter uma moradia. Francisco Morato, que é uma região extremamente pobre. Isso aconteceu com os meus avós. O meu avô, ele veio de Alagoas e a minha avó de Pernambuco. Não, de Alagoas e o outro do Ceará, uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas lá eles tinham plantações, o ambiente foi destruído, né? A seca é gerada pela destruição do ambiente também, tá? E aí acabaram vindo pra cá. E aí, gente, o que acontece? As pessoas vão se amontando nos lugares mais pobres, formando as favelas, os bolsões de miséria que são nas grandes cidades. E aí, olha como uma coisa completa a outra. A pessoa, ela tá em busca de qualquer tipo de emprego, de subemprego. Qualquer função degradante, o cara vai trabalhar lá numa fábrica com uma poluição gigantesca, com um barulho imenso, a pessoa tá destruindo a saúde dela,
Por exemplo, mulheres grávidas trabalhando em fábrica. Existem países que as mulheres grávidas elas ficam mais de um ano em casa já para não ter trabalhar nesses ambientes tóxicos, né? Então a pessoa vai trabalhar num ambiente tóxico, se sujeitar a ter vários tipos de doença, né? E o pior ainda, como tem muita gente nessa situação, a mão de obra se torna barata, porque você tem uma grande oferta de mão de obra e pouca demanda de trabalho. Então você acaba tendo oferta, mão de obra barata, e quem se favorece com isso? Quem tem dinheiro para investir, tem uma empresa, o cara tá cheio da grana. Eu não tô falando do comérciozinho que tem do lado da sua casa. Tô falando das grandes empresas, das multinacionais, das grandes corporações, eles se favorecem disso. Gente, as empresas, o lucro delas não está no que elas produzem nem no que elas vendem. O lucro delas está na mão de obra barata, tá bom? É a teoria da mais-valia. Então, pesquisem aí a teoria da mais-valia, que é vocês se inteirarem mais sobre o assunto, beleza? Então, a riqueza a riqueza deles vem da mão de obra, não do que eles estão fazendo, beleza? Então, quando você destrói o meio ambiente, você gera miséria, porque as pessoas saem do ambiente onde elas conseguiam existir, aglomera todo mundo no mesmo lugar, em questões sem saúde, sem qualidade de vida, e essas pessoas se sujeitando a ter qualquer tipo de emprego tóxico, né? E aí aumentando a miséria. Ou seja, a destruição do meio ambiente aumenta a miséria. Mas o discurso deles lá é que não, a gente vai destruir o meio ambiente para ficar rico, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Aí, rapidão, olha só, galera, os dois argumentos ali que eu acho absurdos, né? Olha aqui, os países ricos querem impedir que o Brasil se torne uma potência. Essa galera, uma das formas deles existirem enquanto grupo, sempre encontrar um inimigo para lutar contra ele. Então ele sempre vai se achar que existe um inimigo gigantesco por trás que quer ferrar com todo mundo. Gente, a gente vai se tornar uma nação próspera por nós mesmos. Não adianta achar que os outros países vão vir aqui e vão impedir. A gente precisa andar com as nossas próprias pernas. Então a maneira da gente evoluir seria investir em educação, investir em ciência. Eles enriquecerem. Os países ricos são extremamente tecnológicos, tá bom? Porque investir em educação e ciência. Então isso depende da gente, não depende se os outros vão deixar ou não, beleza? Eles também querem tomar a Amazônia. Olha o argumento, tomar a Amazônia. Gente, isso é tão ilógico quanto absurdo. Como é que eles vão tomar a Amazônia? Eles vão cortar a Amazônia e guinchar a Amazônia para outro lugar. Não existe isso, gente. Tomar a Amazônia, como que é possível uma coisa dessa? Existem países mais pobres que o Brasil e com florestas importantes. A Guatemala, por exemplo, tem Indonésia, tem florestas importantíssimas e não estão tentando roubar. E olha que são países mais pobres que a gente. Então, são argumentos que são muito mais fantasiosos do que qualquer outra coisa, né? Mas eles usam isso e tem gente que conhece. Beleza. Seguindo aqui rapidão, já tá perto de acabar, paciência aí, gente. Então, lembra que eu falei que a gente precisa explorar sim a natureza? Sim, nós precisamos explorar a floresta sim, tirar recursos da natureza sim, mas tem um jeito certo de fazer isso, e o jeito certo é com o desenvolvimento sustentável, não sou eu que estou falando, não é o Brasil que fala, o mundo hoje usa a ideia do sustentável. O mundo tenta ter um desenvolvimento sustentável, ter um desenvolvimento preservando a natureza, porque são coisas que coexistem, que uma depende da outra. Ficou bem claro, tá bem claro nesses países que têm graves problemas ambientais, que eles estão tentando se reflorestar, eles estão tentando voltar às origens aí, até abrindo mão de grande quantidade de dinheiro para doar para outros países para que mantenham. Então, esse caminho
já foi pro caminho de destruir o ambiente para ficar rico, não serve mais. É século XXI, a gente precisa usar a inteligência, né? Não estamos mais na época da caverna. Beleza, gente? Então, o mundo hoje entendeu que o desenvolvimento tem que ser sustentável. Porque vai chegar um momento que não haverá recurso para mais ninguém. E a sociedade vai deixar de existir. Tudo bem, gente? Então a gente tem que trabalhar essa ideia. Então como? Ó, exemplos bobos, simples, tá bom? Ó, por exemplo, como é que eu posso explorar a floresta de uma forma inteligente? Exploração de sementes. Gente, a exploração de sementes na Amazônia é um trabalho extremamente lucrativo. Olha aqui, ó. Tem uma planta chamada de ucumbeira, cuja semente dela produz um óleo que é muito utilizado na indústria de cosméticos. Esse óleo ele chega a custar R$ 200 o litro desse óleo. E aí existem na Amazônia cooperativas, tipo, grupos de pessoas que trabalham na catação. O nome é esse mesmo, catação. Catação não é quando a gente vê os alunos se catando na escola ou se agarrando para beijar ou para dar soco. Não é essa catação. Catação aqui é de catar mesmo, o termo científico é esse, tá bom? Então, existem cooperativas de catação de sementes e produção de óleos. Um super exemplo aqui que deu certo é o açaí. Há algum tempo atrás, a ciência descobriu que o açaí tinha propriedades nutricionais importantíssimas. E aí começou a ter uma febre sobre o açaí. Olha que os índios já sabiam disso há muitos anos. E aí os cientistas foram analisar o açaí e viram que o açaí era uma fonte potencial de riqueza. Hoje, a saca de açaí chega a custar R$ 50. Então, existem cooperativas de produção de Amazônia que conseguem coletar toneladas de açaí, toneladas. Imagina a saca é de 30, 40 quilos, toneladas de açaí a R$ 50. Então é um investimento lucrativo e emprega muita gente. Por quê? Não dá para você colocar uma máquina na floresta para catar açaí. Você precisa colocar pessoas, porque as pessoas vão coletar. É coleta, não dá para colocar máquina, tá bom? Porque é impossível você colocar uma máquina grande. Destruiria a floresta. Não é produção mecanizada. Tá bom, gente? Então você emprega uma grande quantidade de pessoas. Essas pessoas não precisam sair do seu ambiente, elas vão conseguir se sustentar lá, não vão para as grandes cidades, não vão formar bolsões de misérias, não vão viver em condições de vida subhumanas. E aí, tudo isso com investimento no meio ambiente. É bem óbvio, tá ali, é ciência, isso é número. Não estou inventando, é número. Ó, o óleo de andiroba. O óleo de andiroba chega a custar R$ 832 o litro de óleo de andiroba, que é uma planta da Amazônia que é usada para fazer cosméticos. Inclusive a Natura, que não é boba nem nada, a Natura que é uma das maiores produtoras de cosméticos do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. A Natura, ela tem parcerias com os catadores de sementes lá do óleo de andiroba, da ancubeira. Então a Natura, ela tem projetos lá, tá bom? Tem que ser sustentável, não pode destruir a floresta. Então tem uma galera ganhando dinheiro já com isso lá, tá bom? Uma outra coisa importante que daria para se investir na floresta é o ecoturismo. Gente, a maioria das pessoas adoram atividades ao ar livre, já foi provado cientificamente que o ser humano adora a natureza, tá bom? Então, adora estar na natureza, né? Apesar de ter aquelas pessoas que querem enriquecer dela, também tem aquelas pessoas que gostam de estar lá. Então, ó, em uma pesquisa divulgada por um professor que eu já vou mostrar quem ele tem vários livros, ele divulgou que em 2018 o mundo lucrou 4 trilhões de dólares com ecoturismo no mundo. Então o mundo gerou uma economia de 4 trilhões de dólares com o ecoturismo. E aí imagina, nós temos a floresta com a maior biodiversidade do planeta, que é famosa no mundo todo, e é um potencial que a gente não explora. Tá? Não se investe no ecoturismo na Amazônia. As pessoas pagam uma fortuna para ir para o deserto. Por que elas não pagariam uma grana preta para vir na Amazônia se fosse uma coisa organizada, legalizada, bem feitinha? O turismo teria tudo para gerar uma grande fonte de renda. Você empregaria pessoas.
Você teria uma grande quantidade de pessoas empregadas na indústria do turismo na Amazônia. Mas eles acham que é mais interessante derrubar a floresta, né? Aí, olha que como que isso se contradiz, ó. Aí, por exemplo, o que é feito na Amazônia hoje? Extração. Extração de minério e de madeira. Então, a extração de madeira, ela rende R$ 20 por árvore. Ó, R$ 20 por árvore. Enquanto o óleo lá, ó, é 5 litros, 800. Olha a diferença. Olha a diferença. É falta de interesse, falta de inteligência, falta de vontade. Tem vários motivos aí para preferir a extração de madeira para muito menos e emprega poucas pessoas, porque quem faz extração de madeira são as máquinas. Então não é uma indústria que emprega. Nós precisamos no Brasil, pessoal, gerar postos de trabalho, tá bom? E investimento no meio ambiente é gerar postos de trabalho, tá bom? Porque a gente tem a concentração de renda na mão de poucas pessoas. Outra coisa aqui, ó, o garimpo, a mineração de carimbo, 1 grama de ouro rende R$ 125. Então você arrepende uma região gigantesca para 1 grama, R$ 125. Enquanto olha aqui o óleo, olha os óleos, quanto que rende. E tem vários outros exemplos. Eu ficaria umas 2, 3 aulas aqui só para falar sobre os exemplos, tá bom? Mas não dá nesse momento. Outra coisa, a gente também pode investir em estabelecer parcerias com esses países ricos e pegar mais dinheiro deles. A gente poderia pedir, hoje, lembra que eu falei que é 1 bilhão? A gente podia pedir 5, 6, 10 bilhões para fazer projetos de preservação do meio ambiente e gerar uma grana alta. E esses países eles vão ter que ajudar. Eles são obrigados a ajudar na preservação, porque não tem para onde correr. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, mas aí os caras preferem ficar enfiado dentro de uma discussão política e ideológica sem sentido, tá bom? E aí, ó, aqui eu tenho um depoimento de uma das presidentes de uma associação de catadores. Olha aqui, ó, cada um tem seu ofício, trabalha. Quando a gente faz a entrega das sementes, a gente já tem planos do que fazer, do que vamos comprar. Ganhamos liberdade financeira, ganhamos liberdades como mulheres também. Disse a Benedita, que é uma das presidentes lá de uma associação, de uma cooperativa de catadores de semente lá. E essa associação é só por mulheres, é bem legal, gente. É só mulheres, e imagina só, se no Brasil a gente já tem a questão do machismo, do preconceito gigante, imagina nessas regiões do norte e do nordeste, então como não é pior para a mulher. Então as mulheres conseguem a sua independência financeira, não ficam dependentes de homens lá, elas se viram, tá bom? Elas trabalham e aí elas se dignificam. O trabalho consegue dignificar as pessoas. Só que você precisa dar oportunidade para que essas pessoas trabalhem. Então, a gente precisa gerar postos de emprego. Beleza, gente? Então tá aí, ó. Aí tá a foto dela, é a Benedita, que fazendo aqui o serviço de catação. Observem que não dá para você entrar com uma máquina aqui para fazer a colheita. Tem que ser pessoas, tá bom? E elas conseguem coletar toneladas por ano, toneladas. Então elas conseguem existir, criar suas famílias, seus filhos, sem precisar ficar se deslocando para os lugares onde o futuro é incerto, tá bom? Que é o que aconteceu com os meus avós, com os seus, tá bom? O ecoturismo, né, que é uma fonte de renda gigantesca. Aí entra aqui, ó, esse cara aqui, ó, o professor Ralph Buckley. Esse cara lá da Austrália, ele sempre estudou a questão do ecoturismo e ele tem vários livros publicados sobre ecoturismo, das fontes, do quanto pode gerar. Aí o cara que não é bobo nem nada, o que ele fez? Ele mesmo montou uma pousada aqui na Amazônia. Então, ó, ele montou uma pousada lá no rio Rio Atumã, um dos afluentes lá da Amazônia. Ele montou uma pousada, montou o ecoturismo dele e ele tem um rendimento anual lá de 5 milhões. 5 milhões, acho que 1 ou 2 pousadas ele deve ter lá. E aí na pousada você gera empregos, precisa de pessoas trabalhando, não dá para mecanizar, não dá pra é uma fábrica. Hoje as fábricas colocam robôs. Esse tipo de turismo, desenvolvimento ambiental, você precisa de pessoas trabalhando, não de robôs. Então você gera empregos, tá bom, gente?
Usei fatos, usei ciência para mostrar que essas pessoas que defendem que a floresta derrubada é melhor do que a floresta em pé, que ela é uma falácia, é uma idiotice pensar dessa forma. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí todas as questões. Se alguém tiver algum questionamento, pode perguntar sem problema nenhum, tá? Uns alunos que fazem perguntas, a Gabriela, por exemplo, está sempre perguntando, o Natan sempre fazendo perguntas. Podem fazer as perguntas e eu respondo todas, sem problema nenhum. Beleza, gente? E a partir de amanhã já vai estar lá os exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês fiquem bem aí. E até a próxima, galera!